hoje, o tema da call de hoje é bem interessante. Também temos um convidado muito querido, né, pela equipe da Zcast Brasil, no qual a gente teve a oportunidade de conhecer no Zcon Voices, né, que também foi um palestrante. No stage eu estou com o Michael. E aí, Michael? Tudo bem? Boa noite, galera. Bem-vindo, Conrado. Vamos aprender um pouco sobre Zebra Sobre nessa nova Zebra. implementação do Zcash. E aí a gente também, com certeza, haverá dúvidas e perguntas, né, sobre isso. Sim. E vai ser um bate-papo legal e uma apresentação bacana, né, para a gente, né, ficar por dentro dessa nova implementação. Sim. Boa noite, Conrado. Boa noite a todos. Valeu aí, Vitor e Marco, pelo convite. Prazer estar aí conversando com vocês. Show. Então, para a gente começar, Conrado, conta um pouquinho como é que foi a sua inicialização assim no mundo da criptomoeda, para o pessoal te conhecer também. Como você começou a trabalhar na Zcash Foundation, como é trabalhar na Zcash Foundation. Claro, claro. Foi engraçado, assim, eu fiz mestrado, doutorado em criptografia, faz mais de 10 anos. Então eu sempre, assim, já tinha ouvido falar, eu ouvia falar de criptomoeda desde o começo, né? Até me arrependo de não ter comprado quando a primeira vez que eu ouvi falar, teria ganho um bom dinheiro. Mas eu acompanhava assim meio que de longe, assim, achava interessante, mas nunca assim participei muito a fundo. E eu ouvi falar do Zcash, que parecia ser super legal, justamente pela questão de criptografia, né? Eles usavam esquemas que na época eram super novos, né? De Zero Knowledge, etc e tal. Mas também acompanhando assim meio de longe. Uhum. Aí eu só fui me envolver mais realmente quando. Acho que eu segui algumas pessoas que trabalhavam já no Zcash Foundation no Twitter, né? Um pessoal de fotografia. E algumas delas trabalhavam no Zcash Foundation, acho que a Chelsea, a Deidre. E aí surgiu uma vaga lá pra engenheiro de fotografia. E eu vou tentar, não sei se vai dar certo. No fim deu certo. E agora eu tô lá, vai fazer fez 2 anos em maio agora que eu tô trabalhando no Zcash Foundation. E tá sendo super legal, aprendendo muita coisa. Realmente acho que trabalhar de casa também é muito bom. Então, tô gostando bastante, tô aprendendo muito, muito mesmo. E ainda tem muita coisa a aprender, é bizarro. Quanto mais você aprende, mais você descobre que tem mais coisa pra aprender. Sim. Pode falar. Não, pode ir, pode ir. Uhum. E sobre como é trabalhar no Cash Foundation, né? Como é um trabalho remoto, né? O time inteiro é remoto, não existe uma sede, assim. E tem gente pelo mundo inteiro, né? Tem nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália, na Inglaterra, no Uruguai. Então, né, tem esse aspecto interessante, que às vezes é desafiador para marcar reunião, né? Tem um horário só que para mim é 6 da tarde, que tá todo mundo online, que geralmente a gente tem reunião nesse horário. Mas fora isso é bem legal. A gente tem um Slack, né? A gente conversa, planeja as coisas, tem o GitHub, né? Todo o software que é desenvolvido pela Cash Foundation é open source, né? Então é tudo no GitHub. O desenvolvimento acontece lá. Então quem quiser acompanhar, pode acompanhar por lá. A gente tem um Discord também, onde a gente faz discussões mais públicas, assim. Também quem quiser participar, é só procurar o Discord do Cash Foundation. E é isso, basicamente. A gente tem o Zicom, né? A gente organiza o Zicom, né? A empresa, né? Eu pessoalmente não participo da organização, mas a Zcash Foundation organiza o Zicom todo ano, né? Esse ano vai ser em Barcelona e também, né, logo depois do Zicom a gente faz tipo um retiro da empresa, né? A gente faz, né, o pessoal só do Zcash Foundation se reúne também para conversar sobre projetos, sobre o rumo da empresa, etc e tal. Sim. Mas é bem bacana. Uhum. Eu cheguei a É conhecer. brilhante. Eu cheguei a conhecer Brilhante. um time da Zcash Foundation em março, né? Na Zcon Voices, o Dan, Isso. a Amber, todo mundo, muito gente boa, cara. Vocês estão de parabéns. Pessoal, é bem legal. Eu ia falar que é brilhante, a gente tem um doutor aqui, né? Sim. Tem. Eu não sabia desse seu
assim, do seu histórico, né? Uhum. E é bem legal saber disso, né? Essa parte acadêmica também, né? Todo o Uhum. processo até ter chegado, né, assim, a um engenheiro de fotografia e tudo mais. Assim, só uma pergunta, quando você entrou na Sketch Foundation, já tinham proposto essa implementação? Foi uma coisa que você entrou no início, né, Aham. ou você Ele. começou com outro projeto, foi migrando? Uhum. Não, quando eu entrei, o projeto já estava meio que na metade, já estava meio encaminhado, né? Então, o Zebra, ele começou faz uns 4 anos, mais ou menos. Teve alguns percalços no meio do caminho, mas quando eu entrei, estava sei lá, na metade, mais ou menos. Foi bem na época que teve o upgrade da rede 5, né? O NU5. Então, foi uma época que tinha muita coisa para fazer para atualizar o protocolo, para suportar o NU5. E foi uma época bem agitada, assim. Mas foi legal, assim. Quando eu entrei já tinha muita coisa já feita, né? Toda a parte, assim, de comunicação, de um nó comunicar com o outro, de processar mensagem, etc e tal, já tinha sido implementado. Mas aí quando eu entrei era mais as regras, assim, de validar os blocos, né? Como que você pega um bloco. Eu vou explicar, né? Na sua frente, Uhum. nessa parte de como validar os blocos, fazer as verificações de assinatura digital, etc e tal, e validar realmente as regras do protocolo. Então eu entrei mais ou menos nessa época e continuei no projeto Zebra. Aí no último ano eu migrei para o Frost, que é um outro projeto, posso falar aí uma outra oportunidade sobre ele, mas eu continuo acompanhando, né, acontece no Zebra, e continuo aí participando um pouquinho, não tão ativamente quanto no primeiro ano que eu entrei, mas continuo acompanhando. Muito bom. Já que a gente, né, aproveitou, já começou a falar do Zebra, né, eu Uhum. gostaria de perguntar o que é Zebra Uhum. e o nome, como foi apelidado? Olha, eu vou te dizer que eu também não sei, eu não sei de onde veio o nome, eu preciso perguntar. Eu realmente não sei de onde veio o nome Zebra. Vou ficar devendo essa. Vou procurar e eu faço lá no canal e respondo pra vocês. Tranquilo. Mas o que é o Zebra? O Zcash, ele, né, como a maioria das criptomoedas, ele é um protocolo peer-to-peer, né? Não tem, né, um servidor central rodando, né? É um negócio descentralizado, que aí toda uma das vantagens aí das criptomoedas é não ter um órgão central que diz o que tem que ser e o que não ser. Então, mas na prática, como que funciona isso? Isso quer dizer que tem um conjunto de nós, esses nós são um programa computador, certo? Que roda, qualquer um aplicativo pode rodar. Que ele faz? Ele faz várias coisas, né? Mas basicamente ele recebe, assim, imagina que você está com a sua carteira, você faz uma transação. Essa transação é enviada para algum desses nós. O nó valida para ver se aquela transação faz sentido, se o formato dela está certo. E transmite essa transação para os outros nós. Então, né, tem um broadcast aí dos nós, dessa transação para todos os nós, para que todo mundo fique sabendo que aquela transação ocorreu. E aí também ligado a essa rede tem os mineradores, que de tempos em tempos eles juntam essas transações num bloco, minera, né? Aí tem todo o processo lá de mineração, é basicamente achar um hash lá que cumpre certos requisitos. E esse bloco minerado também, de novo, ele é jogado de volta para essa rede e cada nó replica os blocos para os demais nós da rede. Então, quando a sua carteira precisa tanto mandar uma transação quanto para receber, ela conecta nesses nós e recebe as informações da blockchain. Então, a blockchain fica, né, cada nó da rede tem uma cópia inteira da blockchain do Zcash, que atualmente está em 230 GB, se não me engano. Né, como eu falei, o objetivo disso é ser descentralizado, né, não ter um servidor só. E também resistir, né? Você não consegue, né? Se você, sei lá, um governo for lá e fechar um nó, vai ter outros nós rodando, então você não consegue, né, desligar a rede de cache, né? Justamente por ser descentralizado.
Então, o Node Cache é um componente desse software que recebe as transações, envia as transações para os outros, recebe blocos, envia blocos e valida os blocos. A parte importante é validar, porque né, não adianta você receber qualquer transação. Você pode receber transações que são válidas, né, que gastam o dinheiro que existe, né, você não pode criar dinheiro do nada, né, esse tipo de regra. E até então, né, existia só um nó, que era o Zcashd, que foi feito pela ECC, né, que é o Electric Coin Company, que é justamente quem criou o Zcash, quem fez essa primeira implementação do Zcash. E era uma implementação escrita em C++, porque ela foi basicamente um fork do código do Bitcoin. Então eles pegaram o código do Bitcoin, alteraram para adicionar as coisas do protocolo Zcash e criaram esse nó Zcashd, que funciona, né? A maioria dos nós hoje em dia são Zcashd. Mas ele tem, assim, tem duas questões aí. Por ele ser C++, ele é bem chato de mexer, de atualizar, de manter, né? Tem o risco também de questões de segurança, que eu posso falar um pouquinho mais depois. E a questão de descentralização, né? Por mais que o protocolo seja descentralizado, não é ruim que só tenha uma implementação, porque vai que tem um bug nessa implementação. Se tiver um bug nessa implementação, todos nós estamos rodando o mesmo software, então a rede inteira vai ser afetada. Então, por esse motivo que, né, há 4 anos atrás, foi proposta essa ideia de criar o Zebra, que seria uma implementação alternativa do Node Cache, escrita mais ou menos do zero, em Rush. Né? A gente quis, né, fugir do C++, justamente por ser chato de manter, por ter questões de segurança. E Rush também é uma linguagem que está crescendo bastante, especialmente no espaço de criptomoedas. Então a proposta é essa, escrever um Node Cache que valida as regras de consenso, né, que chama, que é capaz de receber transações e blocos e enviar transações e blocos pela rede do Zcash e ter, né, essa alternativa ao Zcashd. Então esse é o Zebra. E a gente trabalhou aí por mais ou menos durante 4 anos e, né, algumas semanas atrás a gente finalmente lançou a versão 1.0 estável, né, foi auditada, o relatório de auditoria está para sair nesses dias, não acharam nenhum problema sério. E basicamente é isso, mas se tiverem mais perguntas eu vou respondendo. Show. Eu sei que quanto mais diversidade você tem de nó, né, em uma rede, mais segura ela fica, né? Então, como você falou, acho que se o seu atacante dominar ali o Zcashd, por exemplo, você tem a opção do Zebra também para rodar ali o Node e, enfim, ele não vai conseguir ter total acesso à rede. Né? Isso é bem Exato. interessante. Uma das coisas também que eu vi no Zebra são as funcionalidades dele para questão de back-end para servidores, né, cara? Light Wallet, como é que funciona? Então, você tem, por exemplo, a maioria das carteiras hoje em dia são light wallets, né? Elas vão, né, a carteira normal ela roda um nó do Zcash ou Zebra, então ele precisa lá um programa gigante que precisa de 230 GB de disco e a maioria das pessoas não tem isso, né? Só quer usar no celular, né? Então para isso foi criado esse Light Wallet, que é um servidor que ele faz tipo, um meio de campo aí. Em vez de você guardar tudo no seu celular se comunica com esse servidor Light Wallet, né? E esse servidor Light Wallet se conecta com os nossos, né? Então, um dos recursos do Zebra é justamente servir como back-end para um servidor Light Wallet. Então, você consegue rodar um servidor Light Wallet que, em vez de falar com o Zcashd, ele fala com o Zebra. Né? E a vantagem disso é que o Zebra, né, ele é mais eficiente que o Zcashd por N razões, né? A principal é porque o Zcash dele valida os blocos de um por um, né? Ele não tem paralelismo. Ele até tem algum paralelismo interno, mas é limitado. Já o Zebra não. Ele, quantos cores tiver na sua máquina, ele consegue validar N blocos em paralelo. Então, por isso mesmo, ele é mais eficiente. Isso, né, traz mais responsabilidade para as pessoas que estão usando ele. É meio indireto, mas né, o resultado final, mais ou menos, é mais velocidade, mais responsabilidade para as pessoas que estão usando a carteira. Um membro da comunidade até comentou que o Zcashd demorou em torno, acho que 10 ou a 20 dias, e o Zebra ele conseguiu sincronizar muito mais rápido, né?
Exato. E em relação a suporte com mineradores também, isso é bem importante. Ele consegue se comunicar também para coletar as transações mais recentes? Como é que funciona? Ah, é assim, ele não é um minerador, certo? O ZCashD, por exemplo, ele consegue minerar, mas hoje em dia, né, você nem consegue minerar mais no seu PC, porque né, existem hardware especializados no minerador, então você não consegue concorrer com eles. Né? Então nem adianta você tentar minerar no seu computador que você nunca vai ganhar nada. Então, né, o Zebra não minera, mas ele suporta né, ser conectado com o minerador. Né? Então o minerador, de tempos em tempos, ele precisa, né, me dá né, um template que a gente chama, né, um bloco cheio de transações para eu minerar aqui e, e publicar esse bloco minerado. Então o Zebra tem suporte a essa chamada aí que é Get Block Template, se não me engano, que basicamente ele dá uma lista para o minerador de transações recentes para serem mineradas. Então você consegue realmente conectar um minerador no Zebra. Também tem questões de mais, um pouquinho mais eficiente, então você acaba conseguindo ter um pouco de mais sucesso quando você vai minerar. Perfeito. Uma taxa Entendi. de sucesso maior. Legal. Eu tenho uma pergunta. Como que foi a questão de auditoria do código do Zebra? A gente sabe da cerimônia, né, que antes da Sketch lançar, eles contrataram a equipe de segurança em outro cômodo, né, para lançar o código da Sketch. Para o Zebra, existiu auditoria assim, externa, tipo, sem Sim, ser os engenheiros da Sketch Foundation, né, no caso? sim, sim, foi justamente isso que eu comentei. A gente fez auditoria esse ano com a NCC, que é um grupo aí que bem conhecido de auditoria. Acho que se não me engano eles chegaram a fazer uma das auditorias do ZCashD, foram eles também que fizeram. Então a gente, né, a Zcash Foundation contratou eles, né, durante acho que uns 2 ou 3 meses, aí, um processo aí de 2, 3 meses, eles analisaram o código deles e foram, né, a cada 2 semanas eles davam um relatório preliminar e né, os problemas que eles acharam a gente foi arrumando, mas todos problemas pequenos e de impacto pequeno, que foram todos solucionados também. Então sim, realmente teve uma auditoria externa para uma empresa, né, não sem nenhuma conexão com o Zcash Foundation, que olhou esse código, né, identificou alguns pontos de melhoria e não achou nenhuma falha grave e os pontos que eles acharam foram consertados. E o relatório dessa auditoria está para sair, não sei, daqui a semana ou semana que vem. A gente queria lançar junto com o Zebra, mas não estava pronto o relatório, mas está quase pronto e vai sair em breve. Show de bola. É, é muito bom, né, essa preocupação com a segurança e tudo mais, né? Uhum. Eu sei que tem alguns projetos, a Zcash deve ter algum tipo de bug bounty também, né? Assim, interno, sem ter as auditorias, mas é bom também, né, a gente pensar nessas questões, porque é o que garante, né? A gente precisa ser um negócio imutável, não correr riscos, né? E uma pergunta assim de segurança, por um acaso, se houvesse algum bug no Zebra, afetaria a blockchain de alguma forma ou não? Atualmente não, porque o número de nós zebra rodando é bem pequeno atualmente. Você tem Uhum. os nossos totais de Zcash na casa de 150 mais ou menos, e deve ter aqui uns 5 zebras rodando. Justamente porque né, a gente não queria que as pessoas rodassem enquanto não tivesse, né, a auditoria não estivesse pronta, etc e tal. Então imagina que agora vai começar a aumentar o número de nós zebra rodando, mas enquanto né, o número for pequeno, se tiver um problema de segurança, vai afetar só um número pequeno de nós, né, e não vai afetar o consenso da blockchain. Legal, Obviamente, conforme for aumentando esse número, realmente né, a responsabilidade, digamos assim, vai aumentando. entendi. E você falou de nó, é possível, por exemplo, a gente tem o James, né, que é da comunidade, que ele é desenvolvedor e tudo mais, ele roda o PHP Uhum. também, ele também está rodando o Zebra. É possível nós, por exemplo, eu tenho uma máquina que tem alguns pré-requisitos para a gente rodar o
o nó do Zebra, questões de memória, processamento, porque assim, quanto mais nós, melhor, né? Então, mais Exato. descentralizado, mais segurança para a rede também. Então, né, eu gostaria sim, né, de testar o Zebra, né? Já que a implementação assim, né, é bem mais rápida para, né, para fazer o sync e tudo mais. E eu gostaria, e você poderia falar um pouco, se você, né, se existe alguma coisa, claro, deve ter alguma documentação, alguma coisa assim para a Uhum, gente, uhum. tipo um tutorial, aí a gente planeja isso para a comunidade, mas assim, particularmente interessa rodar um nó do Zebra. Claro. Assim, eu acho que o mais difícil, digamos assim, é o espaço disso, né? Você precisa ter no mínimo, atualmente no mínimo 250 gigas para armazenar a blockchain. Mas obviamente ela está sempre crescendo, né? Então é bom ter um espaço a mais, né? Então, sei lá, 500 gigas, né? 1 tera se tiver, de espaço disso. De processamento, ele até que ele não usa tanto. Obviamente, quanto mais parrudo for seu PC, né? Porque tem a questão, quando você abre o Zebra, ele vai baixando os nós, validando, até chegar no ponto atual da rede, né? Então essa validação, essa sincronização inicial demora um pouquinho. É isso que o Vitor comentou, né? Que demora alguns dias. Né? Sim. Ahn, então, É, pode falar. eu ia falar da memória. É possível rodar num HD externo? Dá Blockchain? sim, dá sim. Uhum. Porque eu tenho, por exemplo, tenho um HD externo de 2 teras, que é conectado no meu computador, né? E eu tenho um SSD, mas é de 500 gigas só. Uhum. Dá E sim. aí, esse HD tá tipo livre, tem 1 tera e 8 livre. Então eu Uhum. posso instalar dentro desse HD e executar por ele, é isso? Você pode instalar na sua máquina, mas aí na configuração do Zebra você consegue especificar onde ele vai salvar o banco dele, né? O banco de dados que é onde tem a blockchain. Ah, Então, por legal. padrão, fica lá no seu home, né? Mas aí você aponta pro seu HD externo. Então, é tranquilo, funciona. Então, a questão do CPU não faz muita diferença, exceto nessa sincronização inicial. Então, se for paciente, então não precisa ser uma CPU muito parruda. Memória um pouquinho mais, né? Eu diria que no mínimo uns 8 GB seria bom. Idealmente 16 GB de RAM seria bom. Mas dá para funcionar com 8. E assim, de forma geral, né? Qualquer um pode rodar, né? Também é importante mencionar que atualmente a gente só suporta Linux, né? Exato. Era isso que Tem eu ia perguntar. tem uma imagem Docker que você pode baixar, então se você tem. O Docker uma ferramenta que pode pensar como se fosse uma máquina virtual, né? Então você consegue baixar o Docker para o Windows e rodar através, né, do Docker no Windows ou qualquer outro sistema operacional se você quiser. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Mas a princípio ele só suporta Linux, né? No futuro a gente pretende suportar outros, né? Originalmente ele suportava Mac e Windows, mas aí a gente foi trabalhando e começou a dar uns conflitos e a gente, vamos desativar o suporte agora e depois a gente, né, o importante é terminar o Zebra e depois a gente tenta recuperar o suporte aos outros sistemas operacionais. Mas então agora é só Linux, então qualquer um pode rodar. Assim, idealmente, né, se quiser rodar no seu PC, legal, né, eu até incentivo, né, quem tiver curiosidade. Mas assim, se você quer realmente, quero rodar um nó que tem uma disponibilidade alta, né, seria bom você rodar em sei lá, algum serviço, o Amazon, Google Cloud, qualquer outro servidor do tipo. Se você realmente quiser fazer uma coisa mais profissional, digamos assim, mas qualquer um que quiser ajudar a rodar no seu PC também já ajuda, né? Quanto mais nós na rede, realmente como o Vitor comentou, o Michael lembra agora, comentou, quanto mais nós, melhor, mais segura a rede fica. Se houvesse uma compatibilidade com Windows, né, visando que boa parte dos Uhum. usuários utilizam o Windows e não muito o Linux. E Sim. uma pergunta também é sobre a facilidade de criação de ferramentas dentro do Zebra. Você já comentou já uma vez sobre usando o DNS Seeder como exemplo, em que Isso. qualquer usuário, né, como o Zcash derivado do Bitcoin, você pode ali criar um nó na rede do Bitcoin usando, por exemplo, o Zebra. Uhum. Como é que funciona esse processo de criação de ferramentas dentro do protocolo Zebra?
O Zebra, né, ele é um projeto em Rush, mas ele é dividido em subcomponentes, né? Isso que é chamado de crate, né? No mundo do Rush são crates, né? Como se fosse um pacote, né? Então o Zebra tem vários subpacotes e cada pacote faz uma coisa. Então você tem o Zebra Chain, que é basicamente que processa os nós, recebe mensagem, não, desculpa, o Zebra Chain só ele decodifica transações e blocos e recodifica. Tem o Zebra Network que recebe mensagens, manda mensagens, então tem esses vários componentes. Então isso facilita também pessoas que querem construir em cima do código Zebra, como você mencionou, fazendo NetSeeder, você pode usar o Zebra Network. Se quer fazer um nó Bitcoin em cima do código, você pode usar o Zebra Network, trocando algumas coisas ali para funcionar com Bitcoin. E assim por diante. Então é interessante isso. Você tem várias opções aí de. É bem mais flexível, digamos assim. Né? Você pode usar só os pedaços que você quer do projeto e por ser Rush também facilita. Né? E por que Rust? Por que Rush? Tem basicamente dois motivos. O primeiro motivo é que o Rust, né, ele, como outras linguagens, como Java, como Python, C Sharp, ele é uma linguagem que a gente chama de memory safe, né? Ela, né, quando você está escrevendo um programa, você precisa lidar com regiões de memória. Então, imagina, sei lá, eu recebo uma transação, eu preciso alocar lá uma caixinha de memória, um espaço ali na memória para guardar essa transação. E essas linguagens são memory safe, você não imagina tem um bug no seu programa. Você não consegue escrever além da sua caixinha, do seu espaço de memória. Né? Se você tentar fazer isso, a linguagem percebe e retorna um erro. Ao contrário do C e C++, se você tiver um bug no seu programa que escreve além do seu espaço de memória que você foi reservado para aquele transação, para aquele bloco, ele simplesmente vai lá e escreve. E isso pode corromper outros dados que estão na memória, e pode corromper até o programa, porque quando você está rodando um programa no seu PC, esse programa ele é carregado na memória. Então, se o seu programa corrompe uma área de memória onde está o próprio programa, isso pode acontecer que isso pode permitir um atacante executar código na sua máquina, entendeu? Que é a falha de segurança mais crítica que pode existir no software, né? Você imagina um atacante manda uma transação para você, ele roda um código no seu PC que rouba a sua chave, a sua carteira. Então esse é o pior cenário possível. E isso é possível de acontecer em C, C++, mas em Rush e outras linguagens como Java e C Sharp, Python, isso não acontece. Toda essa classe de erros não existe porque a própria linguagem não deixa que aconteça. Então essa é a primeira vantagem, aí que não é exclusiva do Rush, mas é um dos motivos de se usar Rush. E a vantagem exclusiva do Rush é que ele faz isso de uma forma bem eficiente, né? Tanto Python e Java, eles são um pouquinho menos eficientes. O Rush ele traz uma performance grande, né? Não chega, nunca vai ser igual do C++, mas é quase lá. E e também ela tem uma particularidade que aí sim é única, não única do Rush, mas imagino que sempre tem uma outra linguagem que tem o mesmo recurso, né? Mas das linguagens populares, o Rush é único no sentido que ele gerencia não só a memória, mas o jeito que a memória é compartilhada dentro do seu programa. Então, quando você precisa escrever um programa que é multithread, né, que ele roda em vários núcleos do seu computador, geralmente isso é muito difícil de fazer, porque você precisa evitar que seu programa leia e escreva num lugar ao mesmo tempo, ou que duas threads escrevam no mesmo lugar no mesmo tempo. E o Rush ele facilita muito isso, porque ele gerencia o tempo de vida e o uso das variáveis do seu programa. Então é muito fácil, muito mais fácil escrever um programa que roda em paralelo. E isso deixa muito mais eficiente, que é justamente o que eu falei do Zebra. Né? Ele consegue validar blocos em paralelo e isso deixa ele muito mais rápido. Em relação às RPCs do Zebra, por exemplo, no Zcashd você pode fornecer ali o ID de alguma transação. Isso também é possível fazer no Zebra? Já tem implementado? Vocês vão implementar?
Sim, o RPC é uma interface, né? Só para explicar ao pessoal, o RPC é uma interface que permite que outros programas ou aplicações, né, consigam fazer certas operações com nó, né? Você consegue, me dá a transação com a ID tal, ele devolve a transação para você. Então a gente implementou não todas as RPCs que tem o Zcashd, mas boa parte delas. Né? E basicamente, né, o nosso objetivo era suportar todas que eram necessárias para o Light Wallet D e todas que eram necessárias para os mineradores. Né? Então uma boa parte foi implementada, mas não tudo ainda. Perfeito. E tem como usar o Zebra como carteira ou apenas como Node? Ainda não, só como Node, né, ele não tem a funcionalidade de carteira. Né? Você pode usar indiretamente, né, conectando um Light Wallet D, mas diretamente não. A gente tem, né, no roadmap aí do Zebra, a gente tem planos de fazer, de suportar carteiras. Não realmente, a gente não quer botar uma carteira dentro do Zebra, mas tem uma interface que facilita você conectar com uma carteira. Né? A gente está até pensando em talvez integrar o Light Wallet no Zebra, né? Mas é um negócio aí que a gente está planejando ainda, então não sei dizer exatamente como vai ser. Mas carteira em si, né, direto, que nem tem no Zcashd, não tem e não sei se vai ter do jeito que tem no Zcashd. Mas se, no caso, se eu entrar, por exemplo, na Zec Wallet Lite, eu posso escolher o Zebra como servidor. É, não diretamente, você pode conectar, né, o Zec Wallet tem um servidor de Light Wallet que fala com o Zebra, né? Então se você escolher esse servidor, você vai estar indiretamente, não conecta diretamente no Zebra, né? Mas você conecta no Light Wallet que está conectado no Zebra, então isso é possível sim. Perfeito. Perfeito. A comunidade perguntou, fizeram algumas perguntas, né? A gente fez uma pesquisa e uma delas foi: eu queria saber se a implementação do Zebra ajuda na interoperabilidade do ZEC com outros modelos de consenso e aplicações de endereço ZEC em cold wallets open source. Sobre a questão de consenso, imagina, não sei se é sobre Proof of Work, Proof of Stake, será que é isso? Isso. Eu tenho Ah, essa dúvida também, porque, né, a gente tem um research já de Proof of Stake, migração e tudo mais, muito que se fala da Cosmos, né, também, uhum, questão do IBC também, né, questão uhum. dessas questões de cross-chain e tudo mais, de uma forma sem bridge. Quanto, assim, como eu poderia perguntar, essa implementação, né, do Zebra, ela ajuda a expandir a capacidade da Zcash de absorver ou se comunicar com outros protocolos, no sentido de que a Zcash não tem contratos inteligentes, certo? Uhum. É possível isso no futuro, Eu, di- ter essa comunicação, né, ter uma conversa assim? uhum. Eu diria que não diretamente, mas talvez facilite, né? Porque isso é uma coisa que é controlada pelo protocolo, certo? Tanto o Zebra quanto o Zcash implementam o protocolo do Zcash. Então, Uhum, para fazer isso funcionar, talvez seja necessário uma mudança no protocolo. E aí, se acontecer essa mudança, os dois nós vão ter que implementar. Mas eu acredito que seria mais fácil implementar isso no Zebra. Então, talvez isso ajude indiretamente, né, se tiver essa mudança aí no protocolo e as pessoas quiserem, vamos testar para ver se funciona ou não, uhum. pode ser que seja mais fácil fazer isso no Zebra, entendeu? Então pode ser que acelere esse processo de fazer essa interoperabilidade funcionar ou não, ou de migrar para um outro stake ou tipo, qualquer coisa do gênero. Então é meio indireto, mas eu acredito que sim. Sim, o ideal seria basicamente o caminho da Ethereum, né? Tipo, fazer o merge, ou, fazer essa. Eu não sei em termos técnicos, né? Como que Uhum. aconteceu isso. Lá eles continuaram rodando com Proof of Work, daí eles rodaram uma outra rede, Proof of Stake, e eles fizeram um merge para juntar os dois. Eu não Hum, sei como seria no Zcash, realmente. Eu imagino que, assim, é especulação minha, eu realmente uhum, eu não domino também muito essa parte, mas me parece que mais com o ecossistema do Cosmos, o Tendermint, etc e tal, é algo que é um pouquinho mais fácil do que tentar fazer o que o Ethereum fez, né? Que é algo que parece ser super complexo. Então talvez seja uma migração mais direta, assim, sabe? Não ter um negócio que roda em paralelo e depois um merge, né?
pra gente migrar para Proof of Stake. Mas isso É tá que o bem. merge foi perigoso, né? Na verdade. Foi, né? Foi um negócio. Que bom que deu certo. Tipo isso. Eu Mas acho que tinha tava muita chance tudo. de dar errado. Sim, acho que todo mundo que quer migrar para Proof of Stake, mas tava com medo, né? Agora que o Tio fez, mostrou que é possível. Então, quem sabe outros projetos começam, inclusive o Zcash, começam a migrar. Mas é um É negócio legal que que demora. a relação do Zuko com o Vitalik, né? A gente vê, eles Sim, se sim. comunicam bastante, então talvez a Zcash também poderia aprender ou fazer um brainstorm com eles, né? Conversar, quer dizer, eu não sei se eles já se conversam, com certeza deve ter Uhum. algum papo, né? Sim, sim. Mas de como isso aconteceu lá dentro, né? Muito se fala também de implementar a privacidade na Ethereum, né? Nesse caso, Uhum. no passado também especulou fazer um merge com a merge não, né? Fazer uma comunicação com a Ethereum e trazer a Zcash de uma forma para Ethereum, para ter, sei lá, talvez uma stablecoin, alguma coisa desse tipo Shield, sabe? A gente teve até uma proposta aprovada, né? ZSA, eu acho. Isso, ZSA. O ZSA. Pode falar, pode falar. Você acha que o Zebra ele também vai poder assim tipo, contribuir com isso, né? Eu acredito que sim. Né? O ZSA é um negócio que já está meio que encaminhado, não implementação, mas especificação, né? Então, só para explicar para todo mundo, o ZSA é basicamente você adicionar suporte a, digamos assim, tokens no Zcash. Então, você pode criar outras moedas, que nem no Ethereum você consegue criar outras moedas. Você conseguiria criar outras moedas ou NFTs no Zcash. Então, o negócio não chega a ser, né, total programabilidade como no Ethereum, mas né, boa parte do que é interessante no Ethereum seria possível suportar no Zcash. Então o negócio está sob especificação. E eu acredito que o Zebra possa ajudar. Né, eles escolheram, né, o pessoal que está implementando, né, o CAD que está implementando, eles resolveram começar a implementar no Zcash Deep, que né, o Zebra ainda não estava pronto. Mas eu acredito que agora no futuro facilite, né, as pessoas que estão propondo mudanças do protocolo, a testar elas, talvez seja mais fácil testar no Zebra. Muito bom. Tem uma Isso pergunta é uma das sobre. vantagens, né? Tem uma pergunta sobre. Desculpa te interromper, Michael. Sobre segurança, cara. Eu sei que você trabalha, enfim, com Uhum. criptografia. Recentemente a gente teve um ataque de spam na rede Zcash, né? Recentemente não, isso durou quase um ano. E a Sim. ICC vem disponibilizando ali novas atualizações com SDKs para os noders poderem atualizarem para a rede fluir melhor. Você acha que com o Zebra implementado, mesmo se houver um ataque de spam desse, o Zebra consegue neutralizar de certa forma para manter a rede mais estável, ou ele pode ser afetado também junto com essas transações simultâneas que pesam a rede ali, dificultando a sincronização da blockchain com as carteiras? Esse ataque em particular não tem muito o que ser feito. Assim, o Zebra ajuda meio que diretamente na questão de como ele é mais rápido para sincronizar. Você, né, se você por algum motivo você precisar ressincronizar seu nó, é muito mais rápido se estiver usando o Zebra, né? Então ele ajuda nesse sentido e também, se eu não me engano, os mineradores estavam tendo um problema com a rede estava com muito spam, né? Acontecia porque o minerador ele fica lá tentando calcular um hash até acertar, que seria quando ele minera um bloco, mas se ele minerar um bloco e um outro minerador minerar dois blocos, ele perde aquele que ele minerou, né? Uhum. Então estava tendo muito esse problema por causa do spam. E pelo que acho que o minerador reportou, o Zebra ajudava nisso por ser mais rápido, né? Ele conseguia pegar o bloco mais rápido, então isso ajudava um pouco também. Mas isso são todos né, benefícios meio que indiretos. O ataque em si, ele não tem muito o que fazer. Né? Foi feito, né? Já explico adiante como que foi feito, mas o ataque em si é spam. Você né, como que. Imagina que o Zcash dá super certo, todo mundo vai usar o Zcash, então você vai ter milhões de transações acontecendo o tempo todo, certo? Então é um negócio que era possível de acontecer esse volume de transações com transações legítimas, certo? Então é um negócio que os nós, as carteiras têm que ser capazes de suportar, certo? No fim acabou sendo um teste de estresse grátis que a gente recebeu para poder né, preparar todos os ecossistemas de cache a suportar esse volume de transações.
Mas evitar é realmente difícil, né? O que foi feito, né? Foi feito um ajuste no FII, né? Que é a taxa lá que você toda vez que você faz uma transação, uma taxa é dada para os mineradores. No Bitcoin, por exemplo, essa taxa é variável. Então, mas o Zcash ela era fixa porque é uma questão de privacidade, né? Se todo mundo tem paga a mesma taxa, você tem um mecanismo a menos de você identificar transações. Né? Mas aí foi feita uma alteração nesse esquema de taxas, que agora a taxa ela é proporcional ao número de coisas que tem na sua transação, certo? O número de operações que tem na sua transação. Então, como esse número de operações é público, né, qualquer um olhando a sua transação consegue saber, então isso não compromete a privacidade dos usuários, mas se alguém tentar criar transações com um número muito grande de operações, né, ela vai ter que pagar uma taxa mais alta. Então, foi aumentado o custo, né, desse ataque de spam e ele realmente diminuiu com essa mudança de taxa. Mas o Zebra em si, né, esse ataque em particular, porque o ataque é meio que indistinguível do uso legítimo da rede. Né? Então não tem muito o que ser feito. Existe só uma coisa bem rápida. Existe alguma coisa, nunca pensei nisso, na verdade, pensei agora. Existe alguma coisa que possa compactar a blockchain desse cache para algum. Sim, para ficar. Porque assim, a gente fala muito de criptografia, né? Criptomoeda, na verdade, é criptografia. E a gente, para ter adoção e também para, né, descentralizar cada vez mais, eu preciso de a gente criar uma interface de um usuário, né? Que seja fácil também de a pessoa, né, rodar, talvez até um plugin ou então um dispositivo, sabe, um físico pequeno que você só conecta o cabo de rede e já está o nó pronto, sabe? Que poderia ser uma coisa legal para se implementar na Zcash para conseguir ganhar escala nos nós também, né? Tipo, trazer, que a gente tem, né, Raspberry, tipo, o pessoal faz o nó, né, usando pequenos dispositivos, né? Agora não sei os termos disso, né? Você poderia até falar quais que tem, que seria possível. Hoje a blockchain da Zcash está com quantos gigas? Você falou 200? 250, 230, alguma coisa assim. Sim. É impossível compactar uma blockchain no futuro? Ou não? Olha, até onde eu sei, eu também não super domino essa área. Assim, no passado não tem muito como mudar, então esses 250 gigas meio que vão ficar para sempre. Até onde eu sei, não tem muito o que fazer. Mas no futuro, né, nesse último upgrade de rede que teve no Zcash, que introduziu o Halo 2, né, que é um mecanismo um protocolo de Zero Knowledge, né, que é a mágica do Zcash, que é como que você prova coisas sem revelar seus segredos. Né? Então ele foi migrado para esse Halo 2, que é um sistema novo, e ele permite recursão, que é basicamente você consegue provar que uma prova está certa, né? Ele consegue provar algo sobre uma prova. E isso já está, né, o protocolo já está funcionando na rede, mas esse mecanismo de recursão não está sendo usado ainda. Então, no futuro, pode ser que seja adicionado, né, acho que está um dos planos, né, que seja adicionado suporte a isso, e aí você vai conseguir realmente ter várias transações que são meio que consolidadas numa única coisa, entendeu? Então isso é para diminuir o tamanho da rede, mas isso é para o futuro. O passado não tem, infelizmente não tem muito que como, até onde eu sei, não tem muito como mudar. É a máquina do tempo ainda. É. Não, mas legal. É bom saber, né? Porque uma coisa a mineração e a blockchain não para, né? Serão vários anos daqui para frente. É como o próprio Bitcoin também, acho que o último vai ser minerado na projeção, né, da inflação e tudo mais lá em 2140, não sei. Então, assim, claro que tudo avançou, os terabytes, né? Enfim, os clouds também estão suportando muita memória, né? Então, acho que isso não vai ser um problema depois, né? Também tem aqueles computadores quânticos e tal, aí é outro papo. Mas é legal, né, ver essa preocupação, né, que você falou, também eles estão, né, questão de futuro para que isso, né, de alguma forma, né, acho que para adoção e escalabilidade a gente tem que pensar nessas questões, né, de memória, de uma coisa mais fácil, assim, para um leigo, por exemplo, assim, claro, não é todo mundo que vai querer uma auto-storage, enfim, né, ter essa preocupação, mas até estava no blockchain em São Paulo também, o rapaz estava
falando com ele tem 42 anos. Ele falou assim, eu falei da autocustódia, ele falou, cara, isso é muito importante. Mas eu sou o tipo de cara que eu não consigo fazer porque eu tenho alguns problemas que eu posso perder, esquecer, eu não tenho, sabe assim? Então não tem a educação que a gente traz, que é tipo para você fazer um armazenamento correto, né, ser seguro, enfim. Então, assim, não são todas as pessoas que querem, né? Eles sabem como é mais seguro fazer isso, mas eles não querem tipo, delegar isso para alguém ou para uma organização, enfim. Então, esse é a grande luta que a gente tem também, né? As pessoas estão em cripto, mas também que abrem mão da autocustódia por terem medo de perder, ou, Sim. sabe? E aí fica esse impasse, né? Então, acho Inclusive nisso entra outro projeto do Cash Foundation que é o Frost, então a gente pode, quem sabe, marcar uma outra chamada para falar sobre ele, mas ele ajuda justamente nisso, você, em vez de você ter você sozinho, né, ser totalmente responsável pela sua carteira, você consegue dividir sua chave em vários pedaços, né, de forma que dois e três pessoas precisam autorizar uma transação. uma Então, multisig. isso, é basicamente multisig, mas com algumas vantagens. Boa. Legal esse projeto, né? A gente pode marcar assim de falar. Sim, sim. Com certeza. A gente recebemos mais uma pergunta do Ezek. Ele perguntou se na rede da Zcash é possível fazer aplicações tipo ordinais e BRC20 podendo estressar a rede igual a rede do BTC. Se sim, o Zebra ajudaria a evitar esse tipo de exploit nos blocos da rede? Olha, eu vou falar que eu não conheço esses ataques, eu realmente não tenho muita experiência com ataque assim, de rede, né, mais a parte de fotografia. Mas falando de forma geral, assim, de ataques de rede, de estresse, de DOS, né, acho que o Zebra ajuda sim pelo fato, né, do paralelismo dele, ele consegue gerenciar dezenas, até centenas de conexões. Né? O Zcashd, se eu não me engano, ele conecta com 8 nós. Né? Cada nó do Zcashd conecta com 8 nós. Já o Zebra consegue conectar com 70, 100, entendeu? Então isso acaba deixando a rede mais resiliente, tipo, né, ataques de força bruta, de DOS, esse tipo de coisa. Então acredito que sim, eu preciso, né, ler mais sobre esses ataques aí que foram mencionados, que eu realmente não conheço, desculpe, mas de forma geral eu acredito que sim. Sim. Eu acho que na pergunta dele, assim, porque na verdade BRC e Ordinals é como se fosse uma NFT, né? Do Bitcoin Ah, tá. e o NFT da Litecoin também, né? Então, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Então imagine que se tivesse um boom agora, ou se isso fosse implementado na Zcash, na blockchain, né, por Entendi. exemplo. Qual a chance disso ter, sabe, engasgar? Assim, não é a palavra certa, né? Mas Entendi, não entendi. Acho que isso meio que reflete a questão do ataque do spam, né? Porque justamente o que eu falei, né? Se alguém inventar uma aplicação super popular de cache e o uso, né, for lá pro espaço, vai ser meio que aconteceu agora com o ataque do spam, entendeu? Você vai ter um monte de transações, né? E a gente vai ter que conseguir lidar com ela. Justamente como teve esse ataque de spam, acredito que a gente já está preparado agora para suportar um volume grande de transações. Então, acho que o Zebra ajuda realmente no sentido de ele ser mais eficiente, conseguir processar, né, validar as transações e enviar elas, replicar elas para os outros nós da rede mais eficiente. Então, acredito que ajuda sim. e por quer ser um fork do Bitcoin, é possível, né, implementar algo assim também, né, nas Zcash. Sim, é basicamente tudo que dá para fazer no Bitcoin dá para fazer no Cash, de forma geral, né? Tudo que de tempos em tempos, as coisas novas do Bitcoin têm que ser portadas de volta para o Zcash, né? Então tem uma defasagem aí. As coisas mais novas do Bitcoin não tem ainda, mas teoricamente sim, tudo que tem no Sim, Bitcoin dá para colocar no Zcash. sim. A comunidade NFT é bem grande, né? Então, É. é algo que está também aquecido, né? Questões de Bitcoin também, a questão da Litecoin também está implementando isso, né? Que o Charlie Lee é especialista em sempre estar ali atualizado tudo que o Bitcoin faz, ele implementa também. Mas é legal, cara.
É legal ter esses projetos, né? O Zebra também. Assim, eu acho fundamental ter uma alternativa, uma implementação Uhum, alternativa. Com certeza, acho que não vai ser só essa, com certeza, acredito que possa aparecer outras no futuro, uhum. como o Goland, não sei se você conhece essa linguagem. Qual? É Goland. Ah, sim, sim, sim. Programei bastante em Go. Você programou Sim, bastante? sim, sim. Então, o projeto que eu trabalhei, eles fizeram uma implementação alternativa em Go. Legal. E Uhum. aí, inclusive, acho que tem um nó do Bitcoin que usa uma implementação Go. Sim, sim. Uhum. E foi esses caras que desenvolveram na época. E aí, assim, eu sei um pouco desse tema, né, por causa dessa passagem nesse projeto, mas tinha muitos benefícios você ter Uhum. uma implementação alternativa do Node. Sim. Acho que foi um grande marco aí para a Zcash aí. Tá de parabéns aí nesse projeto. Valeu. Realmente foi algo que a gente ficou muito feliz de finalmente fazer esse lançar a versão 1.0. E E, sobre a Zicon 4, acredito que você vai estar presente, né, Conrado? Vou sim, vou sim. É, né? A gente vai se encontrar lá. Qual vai ser o tema da Legal. sua palestra? Eu vou falar do Frost, né, que eu comentei agora há pouco, que é um esquema de multi-assinatura, né? Para ser mais técnico, é assinatura de limiar, né? Threshold Signature. Então eu vou falar sobre ele, como integrar ele com carteiras do Zcash, né? É uma coisa que não tem uma resposta óbvia. Então a minha ideia é começar, né, uma discussão sobre isso, né? Como a melhor forma de você integrar o Frost com uma carteira do Zcash. Mas vão ter outras apresentações e acho que vai ter pelo menos uma outra que eu saiba do pessoal do Zcash Foundation falando de tudo que aconteceu no último ano, sabe? Tanto no Zebra quanto acho que no Frost também. Alguma pergunta? deixa eu... O Ezek comentou ali sobre a pergunta dele, basicamente acho que não tem, até onde eu sei, não tem nenhum espaço no Zcash para você botar dados, né? Tentar deixar sua transação maior, mas você consegue criar uma transação com vários inputs e vários outputs, né? Que é justamente esse ataque de spam que está ocorrendo agora. Então, de certa forma, isso já está acontecendo, entendeu? E já está sendo lidado, né, conforme já está. Assim, é que não dá para usar o memo ali criptografado de uma forma para validar alguma coisa, né, no caso. O meme ele tem tamanho fixo, né? Então É. não tem como usar isso para tentar, né, encher lotar o blockchain. Qual que é o tamanho fixo do memo? 512 bytes, se eu não me engano. 512 bytes. É. Uhum. Tem Eu uma creio. proposta agora para você colocar várias transações e como se fosse tudo tentar fazer um memo gigante, não gigante, né, mas grande, com várias transações, entendeu? Mas isso está sendo especificado. Você fala assim que, por exemplo, a Zcash Foundation ou Zcash Grants, quando fosse, né, pagar as propostas e tudo mais, eles fariam tipo, um batch de transações? Hoje é tipo Não, não, individual? imagina assim, você quer. Tem pessoal que usa o memo para se comunicar. Né? Tem alguns projetos aí até de fazer um chat baseado no campo do memo do Zcash, mas tem essa limitação de 512 bytes, certo? Então essa proposta aí é alterar o protocolo, né, de uma forma pequena aí para que você consiga mandar mensagens maiores, né, e como isso vai ser implementado internamente, basicamente vai ser várias transações, né, que não são combinadas para ter um memo maior. Então, mas a ideia é só aumentar o tamanho do memo, né, esse campo de dados adicionais aqui. Entendi. É que essa questão do memo é engraçada, porque, por exemplo, eu fiz uma transação Cosmos, né, da Atom, e, por exemplo, eu mandei para a Binance. Você tem que mandar o endereço e colocar o memo. É Uhum. obrigatório, senão você perde a transação. Então, Ah, sim. entendeu? Então, esse memo, ele mostra que eu sou detentor daquela carteira, algo assim. Parece que é uma Uhum. identificação, sabe? Além da carteira, né? Tem que ser o memo obrigatório nesse caso. Entendi.
Aí, Esse, eu não sei o que, assim, o tipo de, se é só para as exchanges ou para, porque a exchange é centralizada, então deve ter uma carteira única ali para tudo, né? uhum, Então uhum, talvez ele use só esse memo para que falar, olha, esse é dessa pessoa, não é daquela, mas o endereço talvez seja igual, sabe? Não sei. uhum. Esse campo mesmo, ele é propósito geral, né? Você pode usar para várias coisas. De fato, algumas exchanges usam para isso, né? Eu acho que, assim, eu não trabalho nas exchanges, mas tem como fazer sem precisar de ser dessa forma. Você consegue gerar um endereço único para cada usuário, mas não sei por que eles fazem assim. Entendi. Mas, a ideia do meme é realmente suportar, né, o que o pessoal inventar aí de aplicação. Então, tem os Backpages, por exemplo, que é tipo um Twitter que as pessoas postam usando, né, o Zcash. Você manda uma transação lá com um valorzinho pequeno para o Backpage e ele publica o que tiver no seu memo na página dele. Né? Então é bem legal o memo, ele permite várias coisas aí que o pessoal inventa. Bacana. Alguém tem mais alguma pergunta? Talvez. Você tem, Vitor, alguma pergunta? Senão Não, eu já, vou. já perguntei Eu vou tudo já. perguntar aqui não sei se ele falou, eu esqueci, mas os planos futuros da Zcash Foundation, alguns projetos Uhum, claro, o Zebra é o primeiro release, né? Depois de alguns anos de desenvolvimento, tá estável, então acredito que é igual o sistema de avião, né? Então você tem que esperar uhum. ali muito, assim, bastante tempo para que você, né, usando e tudo mais, para que, né, isso consiga ganhar solidez e aí sim, né, pensar em interações futuras, né? Mas eu sei que as coisas não param. Já existem, por exemplo, acabou de ser lançado o Zebra, mas existe já, sei lá, um roadmap, algo que o time Uhum. possa estar pensando, assim, para começar a agregar isso, ou é muito cedo aí a gente pensando? Isso é uma coisa que a gente está discutindo exatamente agora, sabe? Né, a gente propôs algumas ideias internamente, a gente vai conversar com o board do Cash Foundation para ver o que eles acham, que vale a pena, o que não vale a pena. Então não tem nada assim 100% definido, né? Mas de forma geral a gente pensa nessa questão de melhorar o Light Wallet D, ou talvez integrar o Light Wallet D com o Zebra, adicionar suporte, uma interface para que carteiras consigam conectar no Zebra. E assim, o objetivo final é tentar deixar, né, melhorar a experiência de carteira, deixar ela mais eficiente, né, melhorar a sincronização. A gente tem também a Chelsea, está pensando em formas de você deixar mais rápida a sincronização, né, aqui das carteiras também. Então tem esse lado, tem o Frost, né, que ele tá mais ou menos pronto, mas está nessa fase de como implantar, como ajudar as carteiras a implementar, a integrar o Frost. E fora isso, né, a gente está pensando aí ideias de fazer no futuro. Mas o foco Bom, atual é realmente, né, o Zebra, né, estabelecer mais ele e o Frost, ajudar as pessoas a integrarem o Frost. entendi. Você já ouviu falar na tecnologia SPV? Como? SPV, SPV. que é se você habilita isso, você não precisa baixar a blockchain inteira e ele entende que Ah, tá. Não. O Light Wallet D é mais ou menos isso, né? Quando você usa o Zack Wallet Lite, o iWallet, o Nighthawk, a maioria dessas carteiras, elas não baixam a blockchain inteira. Mas elas têm que baixar, ela não precisa baixar tudo, mas ela precisa baixar um pedacinho de cada bloco da blockchain. E o Uhum, motivo disso é porque a arquitetura do Zcash, né, como né, é voltada à privacidade, ninguém consegue saber quais são suas transações, só você, certo? certo. Então você tem que realmente baixar um pedacinho de cada transação para testar se ela é sua ou não. Então por isso que não é tão rápido quanto as carteiras Lightwall SPV do Bitcoin. Né? Uhum. Então de forma já existe, mas a gente está vendo formas de deixar ainda mais eficiente. É, porque eu sei que não é novo o SPV, né? E eu sei Sim, que sim. alguns projetos têm implementado e tem Uhum. essa sincronização de carteira bem rápida. Sim. Mas essa questão da privacidade que você falou, eu não tinha pensado mesmo, Uhum. Uhum. porque é algo a mais, né, que a Zcash tem, né? Sim, sim. No Então, Bitcoin é muito fácil. Você pede, qual que é o meu saldo, quais são as minhas transações e o Light Wallet deles, né, o servidor SPV responde, porque ele sabe, né? Todo mundo sabe.
Mas no Zcash não, só você sabe quais são suas transações, né? Então, para testar quais são suas transações, você precisa baixar um pedaço de cada bloco, de cada transação e tentar decifrar, né? Mas é justamente uma das coisas que a gente está tentando melhorar. Legal, valeu. Na verdade, uma curiosidade minha, é uma pergunta direto para a Zcash Foundation, mas jogando para você, como é que você acha que o que pode melhorar no ecossistema para melhorar, assim, ampliar a adoção e a escalabilidade da Zcash? Como a Zcash Foundation pensa, quais são os pontos dela, assim, para melhorar isso, assim? A adoção é facilitar que os usuários entendam o protocolo. Como é que vocês pensam que isso pode ser feito? Uhum. Olha, eu não consigo falar em nome da Zcash Foundation, certo? Mas, assim, na perspectiva que eu tenho, tanto minha quanto das pessoas que trabalham lá, que realmente acho que o principal ponto é a usabilidade, né? Principalmente de carteiras. Então é algo, né, você ter uma experiência melhor para os usuários, né, conseguir baixar e usar sem sair usando, né? Então é algo que ainda precisa ser melhorado e parte desse problema é justamente o desempenho. Então é isso que é o que a gente já está trabalhando, né? Se deixar melhorar o desempenho, você melhora a experiência das carteiras. Então acho que, né, a maior prioridade seria essa. E a longo prazo, né, eu acho, né, o que eu vejo assim dentro do Zcash Foundation é pensar em estender o Zcash para mais aplicações, né? Tanto os SEA já é algo bem positivo nesse sentido, né? Se permitir tokens, se permitir NFTs, mas talvez até algo mais voltado para a comunidade no futuro, né? Então realmente estender o protocolo para ter mais aplicações. Então imagino que são essas duas coisas. Entendi. Até complementando rapidinho para também não estender muito tempo, porque a gente já Uhum. passou das 9. Aproveitando a pergunta do Vitor, né? Foi boa nesse sentido de, né, perspectivas. E, por exemplo, quando, né, tem reunião das cash, vocês fazem meeting e tudo mais, vocês, assim, vocês, né, você, os desenvolvedores, não sei se vocês recebem algo de alguém, né? Ou se a ideia é em conjunta e tudo acontece assim, sabe? Na mesma sala, mas vocês, como desenvolvedores, vocês olham para o mercado, tipo tecnologias novas, coisas assim, de research, também fazem essa parte, ou olha, alguém fala, olha, tem esse projeto, tem que fazer, sabe? Meio que uma fábrica de software, né? Eu acho que não é assim, né? Não, realmente é algo que todo mundo participa, né? A gente tem, né, tanto que isso que eu comentei agora, bastante todo mundo, né, perguntaram, quem tem ideia do que a gente vai fazer no futuro? Daí cada pessoa, né, podia fazer isso, podia fazer aquilo, discutir as ideias de cada um, e daí isso vai ser levado ao board, né, do Cash Foundation, e basicamente, né, vai ser decidido lá entre o Jack, né, que é o diretor, e o board, vão decidir o que vai ser feito. Então, obviamente, no fim, são eles que decidem, mas né, tem um input de todo mundo do Zcash Foundation. E é lógico que todo mundo está sempre antenado aí no que está acontecendo, alguns, né, focado, né, nas coisas que dominam, né. Eu não conheço muito, sei lá, como funcionam outras criptomoedas, mas eu tô, né, presto mais atenção na parte de criptografia, né. Mas aí cada um, né, presta atenção e nas coisas que interessam mais a eles. Então, eu acredito que sim, é uma coisa mais orgânica, assim, não é algo, não tem que fazer isso, vamos fazer isso. 4 minutos de call. Uhum. Pessoal, vocês têm mais alguma coisa para perguntar para o Conrado? Alguma pergunta? A gente falou do Zebra hoje, Conrado. A gente pode agendar do Frost também. Isso é bem interessante. Podemos sim, podemos sim. Uhum. Então, ok. Estou disponível aí. É só marcar. Legal, ainda ficou na minha cabeça, depois a gente conversa, mas se tivesse um mini box de um Node, assim, Zebra, sabe? Sei lá, É, para manufacturing, né? Não sei se, Uhum. se
sei lá, a China, Uhum. enfim, talvez poderia ser uma proposta legal, sabe? Para a gente ter, sei Uhum. lá, um mini box, olha, já tá, sabe, configurado ali o Node e tudo mais. É Uhum. só espetar mesmo que já vai abrir uma interface, sabe como se fosse um mini mineradorzinho? Abrir essa Sei. interface e, tipo, e baixar essa blockchain ali, né, do Zebra, enfim, demoraria lá um dia, sei lá, no máximo, mas que, pô, várias pessoas poderiam, comprar isso Uhum. e não precisaria se preocupar muito com PC, sabe? Uhum. Pô, eu quero rodar, mas, pô, não tenho condições de dar uma memória boa, enfim. É, Uhum. e aí a gente, se tivesse um custo, né, não elevado, eu acho que, sei lá, muitos países, muitas pessoas iriam comprar para rodar um Node, assim, um Uhum. Zebra, por exemplo. É bacana a ideia. Eu acho que talvez até o primeiro passo seria um tutorial de você pegar, sei lá, um Raspberry Pi mais parrudinho e como você roda o Zebra nele, né? E Uhum. aí, funcionando isso, eu acho que teria para montar um kit. A ideia é boa. Legal. Não, com certeza eu compraria. Mas eu acho que é isso, ajuda assim bastante, porque a pessoa não é se preocupar, né? Uhum. E Sim. aí a galera que curte criptografia, enfim, blockchain e tudo mais, que com certeza, né, toparia, né, ter um negócio desse. Uhum. Legal. Bom, bom, é isso. Muito obrigado pela presença, cara. Obrigado a vocês, Mês que foi bem vem, divertido. mês que vem a gente vai estar se encontrando aí em Barcelona, trocar aquela ideia também. Uhum. E vamos agendar a Uhum. Call do Frost. Vamos sim, vamos sim. Você sabe o que é POAP? Sei. Eu não costumo colecionar, mas sei. Ótimo. A gente vai ter um POAP pra essa call também, pra todo mundo que Legal, entendeu. legal. E vai ter um airdrop também, logo mais. Mas é isso, pessoal. Vamos estar postando Eu essa call vou aqui. colaborar no iDrop, só vou jantar antes, aí depois eu apareço lá e ajudo no drop também. Perfeito, perfeito. Obrigado, maninho. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Conrado. Um Obrigado por abraço aí para todo o pessoal que está ouvindo. Muito obrigado aí por sintonizar. beleza. A gente gravou, né, Vitor? Lá, Tá gravado. tá gravado também, vai estar disponível aí depois pra gente. Perfeito. Legal. É isso, pessoal. Boa noite e até a próxima. Valeu.